A escala de Brander que a gente vai estudar é uma escala, tá, que foi criada logicamente para UTI, para falar logicamente de LPP. O que é LPP? Lesão por pressão. Existe úlcera, tá? Como todo mundo fala, úlcera, tá? Existe na perna, tá? A úlcera venosa e arterial, tá? Não, outras feridas no corpo não são mais úlceras, tá? São lesões por pressão. E quem é o culpado do meu paciente fazer tanta LPP? Enfermagem, tá? 100%. Falta de cuidado da enfermagem, tá? A gente nem questiona isso, tá? Mudança de decúbito de 2 em 2 horas. Se o meu paciente for muito grave, tá? 1h30, a gente vai virando ele, tá? Mas o correto, pelo meu protocolo, de 2 em 2 horas, tá? Eu não posso deixar meu paciente numa posição de muito tempo, tá? Então a gente precisa falar sobre isso. O que é a escala de Brander, tá? Ela é conhecida, tá? E o uso dela, logicamente, dessa escala é na UTI, tá? Então, assim, a escala de Brander é, logicamente, para prevenção e tratamento de lesão por pressão, tá? Nos hospitais, tá? Especialmente em UTI, tá? Logicamente, a escala é um recurso, tá, utilizado logicamente na terapia intensiva, tá? Quando mede logicamente o risco do meu paciente críticos, tá? O meu paciente crítico, ele desenvolve bastante lesões por pressões, tá? E não só é por conta disso também não, tá? A questão de fixação também, sabe? Quando a gente fixa, tá? A sonda ou logicamente o catéter venoso periférico, tá? Também a fixação pode formar lesões, tá? Que a gente fala que é cinzalhamento, tá? Cinzalhamento, que é logicamente fixação, tá? Que é esse daqui. Ai, deixa eu marcar aqui para vocês. Ó, fixação, tá? Aqui, ó, cinzalhamento, que é o que? É causada por uma combinação, tá? Ou tem muitos pacientes que fixam, né? Fazem uma fixação atrás da outra, né? Principalmente no catéter nasointeral, né? E às vezes na hora de tirar molha, fica tão difícil que aí você coloca outra fixação. Então acontece isso, tá? Então a fixação também é grave, tá? Então na hora de você puxar, tá? Ou logicamente puxa do corpo, tá? A fixação pode provocar uma LPP, tá? Que a gente não quer isso, tá? Essa fixação que a gente logicamente causa essa lesão, porque a gente vai ter que cuidar, tá, gente? Quem provoca, cuida. Quem cuida, tá? É a enfermagem. Ela mesma faz, ela mesma vai ter que cuidar, tá? Então é por isso que é importante, tá? Aqui é minha escala de Brander, tá? Ó, com 19 a 20, tá? Tá sem risco, tá? Ó, sem risco, tá? De 15 a 18, baixo risco. De 13 a 14, moderado. De 10 a 12, tá? Alto risco. E, logicamente, risco altíssimo, tá? De 9 ou menor que 9, tá? Considerando os scores de risco, tá? Para avaliação, tá? Que a gente vai verificar aqui, tá vendo aqui, ó? Unidade, vamos começar pela fixação. Fixação, umidade, tá vendo, ó? Na questão da unidade, nutrição, tá vendo? Atividade, mobilidade e percepções sensorial, tá? Que é essa escala aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui eu tenho a minha percepção sensorial, tá vendo? A questão da unidade, tá vendo, ó? Umidade, tá vendo aqui, ó? Atividades, mobilidade, nutrição e fixação, tá vendo, ó? Da questão da unidade, tá vendo? Se tá molhado, se tá muito molhado,
tá? Então a gente coloca para saber, tá? Isso acontece muito também quando a gente tem uma LPP sacral e logicamente o paciente faz diurese e não troca muito a fralda e aquela fixação fica ali, tá? Pode acontecer, tá? Se tem problemas ou se tem problemas logicamente de potencial ou se não tem nenhum problema, tá? A gente precisa saber disso, tá vendo, ó? A percepção sensorial, tá? Se ele é totalmente limitado. O que é totalmente limitado? Ele não se move, ele não tem nem questão de percepção nenhuma, não é? Ou se ele tem muito limitado, ou levemente, tá? Ou nenhuma limitação, tá vendo? Então a gente classifica por essa parte, tá vendo? Os scores, tá vendo aqui, ó? Totalmente limitado, 1, tá? Muito limitado, 2, 3, e assim a gente vai formando e dando logicamente essa tabelinha aqui, tá? Que eu dei para vocês. A escala de Morse, tá? Morse, que é a minha escala de queda. Então, a minha escala de anti-queda. Eu preciso saber disso? Precisa. Porque a primeira coisa quando você entra no quarto do meu paciente é para ver se a grade está elevada. Então, se não estiver elevada, se estiver abaixada, meu paciente pode cair. A culpa é de quem? Da enfermagem, tá? Então, esse é o nosso protocolo. Então, a minha escala, logicamente, de Morse, tá? É uma escala, logicamente, de avaliação de risco de queda, tá? Então, desempenha o que? Para o adulto, isso também para infantil também, tá? É logicamente utilizado no país, tá? Essa escala, esse protocolo anti-queda, e é também um diagnóstico de enfermagem, tá? O enfermeiro coloca lá, tá? Todo paciente que está lá, ele tem risco de queda. Aí você não entendia por quê. Agora vocês estão entendendo, porque logicamente é um protocolo. Tudo que é protocolo, eu preciso logicamente identificar e aplicar a minha escala, tá? Então a escala logicamente deve ser compreendida e aplicada, tá? Então a escala ela deve ser calibrada, tá? Para cada contexto, tá? E logicamente cada tragédia, tá? E logicamente prevenção, tá? Na verdade essa escala é para a gente ter uma prevenção, tá? De risco, tá? Então a gente sempre precisa ver a questão do bem-estar, tá? Físico, tá? Mental do meu paciente e social, segundo a minha Organização Mundial de Saúde, tá? Para saber se ele vai ter risco de queda ou não, né? Porque muito paciente, tá? Que a gente vai tratar é psiquiátrico, tá? E esses pacientes psiquiátricos, eles correm risco de queda sim, muito, tá? O bem-estar físico, para saber se o meu paciente ele tem condições de andar ou não, principalmente idosos que são teimosos, tá? E logicamente o bem-estar social dele, que a gente sempre tem que verificar. Vocês verem que quando a gente fala sobre isso, sobre a questão da Organização Mundial de Saúde, a gente não vê também a questão do bem-estar do técnico ou do enfermeiro, né? Então, ninguém vê isso, né? Só vê a questão do paciente, né? Os técnicos não tem muito, né? Então, assim, ó, os cuidados, tá? Para prevenção de antiqueda. Então, assim, ó, você vai atender, logicamente, e programar, logicamente, a necessidade, tá? Do meu paciente. Então, necessidade básica. Quem falou, aí eu pergunto para vocês, qual, tá? Teoristas logicamente da enfermagem, tá? Que é uma enfermeira brasileira, fala sobre a necessidade básica do ser humano, tá? Deixa a pergunta, tá? Então você vai controlar a ida ao banheiro, porque a ida no banheiro, o seu paciente fala assim, eu vou sozinho, e ele cai, a culpa é sua, tá? Sempre, tá? Movimentação, logicamente, da cama para protona, tá? Como transferir, logicamente, colchão, infrável, qualquer coisa, tá? Meu paciente pode cair.
Troca de fralda, tá? Nunca deixar as grades sempre abaixada, tá? Sempre deixar uma levantada e a que você tá trocando abaixada, depois você levanta, tá? Uso de papagaio e comadre, tá? Que é bem importante, tá? Deixar a campainha, tá? Sempre na mesinha do telefone ou outro item que, na verdade, para o meu paciente não, logicamente, não cair, tá? Ou deixe com ele de uma forma que ele consiga, logicamente, apertar, tá? Avaliar, logicamente, a condição de possibilidade, tá? De retirada de dispositivo, tá? Que tem muitos que tiram, tá? Então tem que avaliar tudo isso no meu paciente, tá? Essa é a medida sugerida, tá? Que são, logicamente, identificar o paciente de risco, tá? Grades da cama sempre elevada, solicite auxílio, tá? Para sair do leito ou poltrona, tá? Orientar os acompanhantes a não dormir com criança no colo, tá? Principalmente orientar o acompanhante e avisar a equipe de enfermagem quando estiver ausente, para a gente ficar atento, tá? E aqui a gente vai falar a escola de Norton.